Se você ajudar um ladrão, então você será preso e enviado para a cadeia junto com o ladrão como cúmplice desse crime. Então, se você ajudar coiotes a levar pessoas ilegalmente para um país, então você não deveria ser acusado e enviado para a cadeia como cúmplice desse crime? Porque é exatamente isso que esses idiotas das ONGs são, como Patrick Christie diz. Olha isso. Olha esses lunáticos. Desculpe, mas não acredito que façam isso só por bondade. Olha só, imigrantes ilegais chegando. Os imigrantes estão tentando empurrar os barcos para a água. A gendarmeria francesa está parada lá, literalmente sem fazer nada, enquanto os imigrantes empurram os barcos na água até o joelho, porque os franceses dizem que é perigoso intervir. Ah, Esta ONG francesa está ajudando eles a ir para a Inglaterra. pela terra. Chega até o joelho e, na minha opinião, isso é totalmente ridículo. Olhe para eles. Não. Não, não, não. Vai. Conseguimos. Sim. Vai. Expulsaram essas mulheres do barco e elas estão a caminho. Olha aquela mulher. Minha nossa. Olha aquilo. Apenas 2 ou 3 mulheres. 2 delas foram jogadas para fora. Boa sorte. Olha isso. Isto é. É uma grande contrabandista. Sim. Ei, você está infringindo a lei. Você está tentando entrar ilegalmente no Isso Reino é. Unido. Isso é uma infração criminal. Crime. Você está infringindo a lei. Aquele cara Ao acha que é um fundo, contrabandista pessoas se de pessoas. aglomeram. Você está cometendo vários crimes segundo a lei do Reino Unido. As autoridades francesas e essas ONGs estão colaborando nisso, ajudando a violar a lei. Quem são essas pessoas? Veja isso. O que você está fazendo aqui? Estou de férias. Crianças. Tudo bem. Ela disse, você é de extrema direita? Eu perguntaria, você é contrabandista de pessoas? Você é comunista de extrema esquerda ou contrabandista de pessoas? O que é você? Olhe pra eles. Eles são corruptos, pessoal. Eles são corruptos. Este é George Soros que os financia. Quem vai Ela dizer não pra é ele muito cair legal, fora né? daqui? E aí? Eles estão fazendo isso de forma organizada. Ei, camarada. Como você está? Oi, olha essa mulher. Essa é aquela mulher. Eu não sei. É, Eu falo com você, mas ela é agressiva. Nós não somos agressivos. Eu nunca... Vocês. Seu maldito lunático comunista woke. Seu contrabandista de pessoas corrupto. Eu não quero falar com você. É assim que eu teria falado, mas é por isso que eu não vou a esses lugares, porque perderia a cabeça. Sério, perderia a cabeça. Tudo bem. Desculpa. Você está na extrema direita. Você estava... Desculpa, eu vou falar com você. Desculpa, será que podemos ter um momento para conversar? Porque você foi bem agressivo. Eu não sou uma traíra. Tá bom. Você quer cai conversar? fora. Sim. Pode nos deixar a sós por 2 minutos? Sim, não confio em você porque é violento. Você é agressivo. Você está sentindo isso? Você está já está filmando? sendo agressivo. Não confio em você. Você está cercado por homens. Sim. Porque eu não confio em você. Eu não confio em você. Eu não confio O que em você você. está fazendo aqui? Desculpa, o que você está fazendo aqui? Vocês são... Nós todos somos pessoas. você fala Sim, sobre mas você está Michael falando, Manley. você está vindo até ela, até nós, de forma agressiva. Não use esse tom de voz comigo. Quem é você? Quem é você para me questionar? Tudo bem. Desculpa, Eu você é só- inglesa, o isso- que faz Isso aqui? fala comigo, então falou com você. Sim, fico feliz em conversar com Você você. está enviando esses imigrantes ilegais do seu país para o meu país. É por isso que ele está lá. Eu espero que Eu nós sou um ficamos nós felizes éramos- com quem... O Paul Exile, eu pesquisei sobre eles. São eles, pessoal. Eles só têm 311 seguidores. Quem está financiando eles? Quem está financiando essas pessoas? Olha isso. Essas pessoas andam entre nós, pessoal. Olha isso. Tenho uma visão bem diferente sobre isso. Continue. Definição de loucura. Tentar fazer algo continuamente, fazer a mesma coisa e falhar? Você não vai impedi-los.
Eu já disse isso anos atrás no seu... Você não vai impedi-los. Nós vamos impedi-los. Você só precisa afundar alguns daqueles barcos, resgatá-los e depois mandá-los de volta. Mas se você afundar alguns barcos, é isso. Eles vão parar de vir. Vá até a praia, receba essas pessoas. Eles são a própria definição de empreendedores. Empreendedores, eles são a própria definição de empreendedores. Veja esses médicos, engenheiros e empreendedores. Olhe para esse cara. Um migrante ilegal sudanês que veio de barco entrou hoje em uma escola na Grande Manchester com uma faca, um martelo, um machado e meio litro de gasolina. Ele estava morando em uma casa compartilhada. Rhiannon White, Wayne Broadhurst, aquele cara de Belfast. E esse cara está dizendo que eles são a própria definição de empreendedores. Empreendedores. Ok, essa é nova. Saímos de médicos e engenheiros para empreendedores. Olha só, Steve Jobs aqui. Steve Jobs. Ele vai nos dar o próximo telefone revolucionário ou um dispositivo de comunicação. Esse cara, como eu disse, essas pessoas andam entre nós. Esses traidores andam entre nós. Como essa mulher e esse cara. Eles viajaram, gastaram todas as economias da vida toda, atravessaram desertos, mares difíceis. Eles superaram todas as dificuldades. Eles são empreendedores. Encontre-os na praia, dê a eles um subsídio para abrir um negócio. Eles serão empresários de sucesso em 10 anos. Ele garante isso. Eu tenho algumas cópias. É isso que acontece. Isso aconteceu há poucos dias. Paris, este belo empreendedor, esse futuro, Steve Jobs, desistiu e pensou: quer saber? Vou sair por aí esfaqueando as pessoas. E quando perguntaram por que fez isso, ele disse: Alá me ordenou fazer isso. Esses empreendedores, pessoal, o Irã já avisou a Grã-Bretanha e alertou o Reino Unido sobre centenas, talvez milhares, de células adormecidas prontas para agir caso recebam ordem da Guarda Revolucionária Islâmica. E esses filhos da puta, estou te dizendo, esses caras são futuros empreendedores. Eles superaram todas as dificuldades. Eles cruzaram os 7 mares. Eles são os Cristóvão Colombo do nosso tempo. É isso que ele está tentando dizer. Esse cara, eu tenho a sensação de que ele tem algum tipo de fetiche estranho. Acho que ele provavelmente quer dar pra eles. Nenhum benefício. Você quebra a lei, não tem desculpa. Sem desculpas. E não é criminoso. Todos pensamos em imigrantes que construíram este país. Imigrantes trabalham mais do que a maioria das pessoas que vivem neste país. Vamos lá, vamos trabalhar. Eu sou imigrante e estou te dizendo, a Austrália não foi construída por imigrantes. A Grã-Bretanha não foi construída por imigrantes. Não havia imigrantes nos séculos 17, 18 e 19. A Era de Ouro da Grã-Bretanha foi marcada por sua expansão. Hoje, alguns condenam isso, mas não acho que os britânicos devam se desculpar pelo colonialismo. Naquele tempo, a Grã-Bretanha era a superpotência mais benigna. Os impérios antes da Grã-Bretanha eram cruéis. Até mesmo seus contemporâneos. Veja o que o rei Leopoldo II fez no Congo. A Grã-Bretanha nunca fez algo assim. Mesmo os franceses eram cruéis. Mas era a superpotência mais benigna, o império da época. Não acho que você precise pedir desculpas. Quero o colonialismo de volta? Provavelmente não, mas foi o auge da Grã-Bretanha. Não havia nenhum imigrante na Grã-Bretanha, nem escravos, pois a escravidão terminara lá um século antes. O século XIX foi a era de ouro do Império Britânico. Eles conquistaram o mundo, e isso foi depois de perderem a América, aliás. Não havia imigrantes naquela época, certo? 1945. Você sabe, em 1955, a população branca da Grã-Bretanha era de 98% no censo de 1951. Aí está. Os historiadores geralmente concordam que a Grã-Bretanha, em 1951, era predominantemente branca, com estimativas normalmente colocando a população em bem mais de 99% branca. 99% branca. E essas pessoas dizem que todos eram imigrantes. Sim, sul-asiáticos, paquistaneses, indianos. Depois, paquistaneses do leste, que mais tarde se identificaram como bangladeshianos, começaram a chegar. Em seguida, veio a geração Windrush. Você está dizendo que eles construíram a Grã-Bretanha? Porque sempre falam do Blitz de Hitler, do Blitz de Londres? Londres foi completamente destruída. Isso também não é verdade. Acho que só 25% de Londres foi destruída pelos bombardeios de Hitler. Mas eles reconstruíram. Mas foram os imigrantes que reconstruíram. Não, não foram. Bem, imigrantes de qual população? Isso é mentira. Primeiro, reescreveram a história e te afetaram psicologicamente, fazendo você se sentir culpado por algo que não fez. Imagine alguém chegar agora e dizer: "Ei, sabe de uma coisa? Seu bisavô matou meu filho, então eu estou aqui para te matar agora." Essa é a lógica woke. É mesmo?
Eu me sinto tão mal por você. Meu avô fez isso. Pode me esfaquear. Que tipo de lógica idiota é essa? Temos esses imbecis andando entre nós. E quanto a isso, apenas pare de tentar impedir que eles venham para cá e os receba. Receba-os. Eu só acho isso tão incrivelmente errado. Retardado. Não é só equivocado. É retardado. Acrescentou, quer dizer nós. Isso é tão incrivelmente retardado. Gente, outra coisa que eu estava pensando, olhem isso. Então, essa é uma declaração que eles deram para aquela ONG daquela mulher. Não queremos responder a jornais que contribuem para a disseminação de ideias xenofóbicas na Inglaterra e na Europa. Obrigado e tenham um ótimo dia. Porta-voz da Opal Exile. Xenofóbico, sabe? Quando você lê essa palavra, isso imediatamente traz uma conotação negativa. É, xenofóbico. E eu estava pensando sobre isso. Eu fiquei tipo... Eles introduziram muitas palavras no nosso vocabulário como palavras negativas, como emoções humanas negativas ou conceitos negativos. E a gente simplesmente aceitou. Sabe? Racismo, xenofobia, estereótipos, todas essas coisas. A gente simplesmente aceitou. Mas você já parou para pensar em alguma dessas palavras? Elas são inerentemente ruins? Esses conceitos são malignos? Vamos falar sobre xenofobia. Qual é a definição real de xenofobia? Vamos pesquisar. Xenofobia é o medo intenso, a aversão ou ódio a pessoas de outros países, culturas ou aquelas percebidas como estrangeiras e estranhas, certo? Então, aquela mulher, a ONG dela, que é a favor dos refugiados, que ela rotulou esse comportamento de não querer que esses migrantes venham para a Inglaterra como xenofobia. Essas pessoas vêm, em sua maioria, de países muçulmanos. E se 90% dos muçulmanos quiserem o casamento infantil? Isso é uma prática cultural. Xenofobia é um medo intenso, aversão ou ódio a pessoas de outros países. Por que eu não posso temer pessoas de outros países se elas têm valores culturais incompatíveis ou valores que não são aceitáveis no meu país, certo? Muçulmanos creem que a blasfêmia ou insultos ao Islã ou Maomé deve ser punida com a morte. Essa crença é amplamente aceita, não só entre muçulmanos de países islâmicos, mas também entre os que vivem no Ocidente. Acho que 51% dos muçulmanos britânicos defendem proibir por lei a homossexualidade, incompatível. A homofobia estava superada no Ocidente, mas ressurgiu. Alguns dizem que é bem feito para eles por causa do Gays for Gaza, intifada. Vi outro vídeo engraçado sobre isso. Sabe o que aconteceu na Alemanha? Um homem muçulmano chamado Abdul, previsível. Abdul B jogou seu carro contra uma parada do orgulho pouco antes disso. Isso é o que esse pessoal do Gays for Gaza estavam cantando. Pouco antes, apenas minutos antes de um islamista atropelá-los. Veja isso. Isso é hilário. Olha isso. De Berlim a Gaza. De Berlim a Gaza. Vai, ya Allah, ya. Allah, você é devastadora. Venha para Berlim, estamos aqui para você. De Berlim a Gaza, globalizem a intifada. Era isso que eles estavam cantando. Esses idiotas estavam cantando isso. E então, eles conseguiram a intifada, o que desejavam. Poucas horas antes do ataque terrorista islamista na Parada do Orgulho de Berlim, manifestantes, International Queer Pride, uma organização semelhante aos Gays por Gaza, pediram uma intifada. E então, alguns momentos depois, o terrorista Abdul B disse: "Aqui estou eu com minha intifada. Não dá pra inventar isso. Ok? Sabe de uma coisa? Essas pessoas são tão malucas. Jogam palavras como xenofobia, mas eu nem terminei de falar disso. Como isso é fobia? Fobia é medo irracional na história humana. O simples fato de existirem culturas distintas ao redor do mundo, até 1945 os franceses eram franceses. Os alemães eram alemães, os britânicos eram britânicos, os indianos eram indianos. O simples fato de todas essas culturas manterem sua identidade cultural distinta é uma prova de que temer outras culturas não é incomum. O mundo onde vivemos não é normal, pessoal. Sei que, de certa forma, sou beneficiado pelo multiculturalismo, mas o que é bom para mim não é necessariamente para todos. Só porque o multiculturalismo funcionou em certa medida, onde algumas pessoas chegaram, se integraram e se assimilaram, não significa que a grande maioria das pessoas se integra e se assimila, especialmente culturas hostis. Então, existem algumas culturas. Isso também está em um espectro. Então, você tem os hindus, que não são hostis. Eles não são... Hindus nunca vão tentar tomar a Europa, os Estados Unidos ou a Austrália, mas eles vão trazer seus valores culturais, certo? Eles vão trazer sua corrupção. Não hindu, desculpa. Estou falando de culturas do terceiro mundo, como Índia, Paquistão ou Bangladesh. O Paquistão é um caso à parte. Paquistão e Bangladesh.
Vamos focar apenas na Índia e no Sri Lanka. Eles não são hostis. Indianos e singaleses não tentarão transformar a Austrália em um país hindu, mas eles vão trazer suas práticas culturais. Alguns deles são hostis, alguns deles são repulsivos. Alguns deles são aceitáveis, ninguém liga. Diwali, tanto faz. Os indianos trarão seus valores culturais, alguns compatíveis, outros não. Corrupção é um dos principais exemplos disso. Certo? A Índia exporta muita corrupção, e eu sei disso. Qualquer indiano vai te dizer isso. Mas aí existem culturas hostis como o Islã. É a cultura mais hostil de todas. Eles nunca vão parar até terem dominado, até dominarem tudo. Que outra evidência você quer? Nenhuma vai convencer esses idiotas. Veja esse aí. Eles vão continuar dizendo que... Ou esse idiota. Eles vão continuar te dizendo que esse cara é um empreendedor. Precisamos de mais pessoas assim. Precisamos de mais pessoas assim. Sem essas pessoas, o Ocidente vai se perder. Oxford, Cambridge, Harvard, todas essas universidades maravilhosas, elas vão ser fechadas. O NHS acabou. A NASA acabou. Precisamos desses engenheiros de foguetes. É isso que eles vão continuar te dizendo. Mas, na realidade, o que você recebe? De verdade, o que você realmente recebe? É isso que você recebe. Olha isso. Olha como Bradford está. Isso é Bradford, pessoal. Meu Deus. Olha isso. Olha o estado deplorável disso. Isso é Bradford. Olha o lixo. Olha aquilo. Olha lá aquilo. Quem fez isso? Esses traidores. Esses traidores fizeram isso. Traição. Todos eles têm marcas de chicote no vermelho. Então essas palavras que eles introduzem no nosso vocabulário, xenofobia, estereótipo. Como estereótipo pode ser algo ruim? Como estereótipo pode ser algo ruim. Se você disser, olha, vou trazer 100 pessoas do Afeganistão, você está totalmente dentro da razão. Você é completamente razoável e racional ao dizer, se trouxermos pessoas do Afeganistão, vamos trazer casamento infantil, cultura de honra, muitos niqabs, muita misoginia. Como pode ser estereótipo se eles mesmos afirmam ser assim? Muçulmanos dizem que casamento infantil é algo bom. Veja, este tenta envergonhar o outro perguntando, esse é você? O muçulmano responde sobre a menina de 9 anos. Nem toda menina de 9 anos é criança, a infância depende de vários fatores, e ele concorda. Bem, você quer me envergonhar. Sim, uma menina de 9 anos não é criança. Maki Makid Salaf mora na Inglaterra e é muçulmano britânico. Por que isso seria estereótipo? Estereótipo é algo ruim? Você só está apontando uma prática cultural comum. Não sei, eu tô confuso, pessoal. Acho que em relação a todas essas palavras, a gente precisa restabelecer nossa relação com todos esses rótulos que eles introduziram no nosso vocabulário. Racismo. Eu sou um grande defensor de que o racismo provavelmente nunca existiu. Mesmo antigamente, as pessoas reagiam de forma diferente a quem parecia diferente porque associavam certos atributos à aparência de alguém. Por exemplo, se há 200 anos, se eu fosse para a Inglaterra vitoriana com minha aparência parda e você fosse um britânico comum, olharia para mim e perguntaria, você é indiano? E pensaria que indianos são politeístas. Eles fazem isso e aquilo, tudo o que você ouviu sobre indianos. E algumas dessas coisas você pode gostar, outras você pode não gostar. E você associaria essas coisas a mim. E isso é perfeitamente normal, porque se eu sou da Índia, é claro que eu vou ter esses atributos culturais. Sim, o único momento em que o estereótipo pode ser negativo é quando você associa algo a alguém que não é verdade. Mas como eu disse, essas coisas são verdadeiras. Muçulmanos creem em casamento infantil e na cultura da honra. Eles mesmos afirmam isso. Muçulmanos acreditam em mutilação genital feminina e apedrejamento de pessoas. Eles acreditam que se deve odiar homossexuais. Eles mesmos dizem que é verdade. Então, por que isso é ruim? Com base nesses argumentos, é perfeitamente razoável você odiar essas práticas culturais. E por extensão, obviamente, você não quer essas pessoas em seu país, o que é perfeitamente aceitável para você se opor à invasão dessas pessoas.